Até porque se eu estivesse fazendo algo de ilícito, comigo estaria junto, por exemplo, o secretário de Estado, Marco Rubio, que falou que as sanções sim estão sob análise e há uma grande chance de que elas sejam aplicadas contra Moraes. Ministros do STF vazaram para a imprensa que podem bloquear bens e recursos de Bolsonaro por sustentar seu filho, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, o que se equivaleria a regimes como o da Coreia do Norte e Venezuela, que tomam esta medida contra familiares de exilados que denunciam estes regimes no exterior. Em nada se diferencia e demonstra o que realmente Eduardo está denunciando ao governo e Congresso americano. Com isso, só aumenta a percepção de perseguição à oposição e deve aumentar ainda mais a pressão pelas sanções a ministros do STF. Não dá para entender. Parece que eles estão querendo estas sanções, pois esta medida é um tiro no pé. Eduardo se manifestou sobre o inquérito. Vamos ver. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente, já que no passado a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF ou mesmo a instituição da Presidência da República e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América. Nós venceremos. Só que é o seguinte, para que seja configurada a grave ameaça, você tem que ter primeiro, um meio efetivo de cumprir essa grave ameaça. É tipo quando um bandido chega e toca na porta do teu carro e fala, passa o carro, senão eu vou dar um tiro, e mostra uma arma, ele está mostrando que ele pode cumprir aquela ameaça dele. No meu caso, é o seguinte: como é que eu vou cumprir uma ameaça se eu não sou o dono da caneta? Se não sou eu que sanciono? Eu não tenho instrumento para cumprir ameaça absolutamente nenhuma, até porque eu não estou ameaçando nada. Agora, eu não passo mais adiante. O que seria, então, essa grave ameaça? Seriam sanções? Mas sanções são meios legais, previstos na lei Magnitsky aqui nos Estados Unidos. Então, o que eu estaria fazendo de ilícito? Absolutamente nada. Até porque se eu estivesse fazendo algo de ilícito, comigo estaria junto, por exemplo, o secretário de Estado, Marco Rubio, que falou que as sanções sim estão sob análise e há uma grande chance de que elas sejam aplicadas contra Moraes. Então, isso tudo é balela. Se a gente for falar de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a coisa só piora ainda. Ou seja, eles estão flagrantemente, sem pudor nenhum, mostrando que é um regime de exceção. Só que isso não é recado para mim, é um recado para todo mundo que está aí no Brasil, porque eles sabem que não vão chegar até a mim. Mas se eles estão fazendo isso com o filho de um ex-presidente, deputado federal, que já presidiu a CREDEM e é bem relacionado nos Estados Unidos, o que vocês acham que eles não podem fazer com você, que é, na verdade, o objeto e o alvo principal do Alexandre de Moraes? É isso que eles querem, porque eles sabem que eles só se sustentam se eles calarem um pouco. Os argumentos de Eduardo são extremamente válidos, e a falta de noção da PGR em consonância com o STF em uma suposta defesa do Estado Democrático de Direito, neste caso e em muitos outros que eles fazem esta mesma defesa, é exatamente o contrário. O que deixa a perplexidade gritante é o silêncio da imprensa e do Congresso e Senado quanto a isto. Vamos deixar uma música relacionada ao tema que fala exatamente o que vem ocorrendo neste nosso país, tão magnífico e belo, mas que ações como esta nos entristecem grandemente. Vamos ouvir e ver e vocês entenderão. Se inscreva no canal, comente, dê o like,
Com isto, o vídeo chega a mais pessoas. Faça a sua parte. And a friend of mine, Eduardo Bolsonaro of Brazil, the Chamber of Deputies. Thank you. Thank you. Say hello to your father. Thank you very much. Great family. Great gentleman and your great family. A revolta nunca foi armada, foram perguntas não respondidas. Então a revolta com vestes negras foi forjada e destruiu muitas vidas. Eu sabia que era assim, eu sabia, mas por acreditar ingênua eu nunca via. Me disseram que homens maus levaram meus amigos, tornaram suas vidas um caos. Disseram que eram inimigos, inimigos, inimigos. Suas vozes se calaram, nenhum som. As baionetas com que batalharam foram batom, foram batom, foram batom. Inimigos devassos das brisas dos pássaros e os cerraram na escuridão da falta do amanhã. Me libertem, gritaram, não, 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 disseram. Suas palavras são vãs e sorriram. Desde então não vejo mais meus amigos. Suas vozes se calaram, nenhum som. As baionetas com que batalharam foram batom, foram batom, foram batom. Mas logo que a escuridão passar e o sol do amanhecer surgir, quando todos puderem se expressar, eu também vou sorrir. Os homens maus sumirão no escuro da noite, dando fim ao não e aos açoites. Aí irá se ouvir de novo todos os sons, e as balanças da justiça serão substituídas pelo batom, minha amiga, pelo batom.